Nós estudamos Gênesis 26, versículos 1 a 6. E nós terminamos, então, essa primeira parte do capítulo 26, e eu expliquei para os irmãos, inclusive, a razão da existência desse capítulo. Nós frisamos bastante isso, porque o autor bíblico inseriu esse conteúdo do capítulo 26 aqui em Gênesis. E nós aprendemos, eu mencionei tudo isso, alistei, fiz aí uma listinha de razões pelas quais ele fez isso. E estudamos então os versículos 1 a 6, e hoje nós vamos iniciar, pelo menos talvez iniciar, os versículos 7 a 11, que é um episódio que aconteceu, um episódio ocorrido com Isaac, muito parecido com o episódio que aconteceu com Abraão. Os irmãos devem se lembrar que na semana passada, eu disse na semana passada, que o objetivo do capítulo 26, um dos objetivos, é mostrar que realmente Isaac é o sucessor de Abraão. E como ele faz isso? Como o autor bíblico faz isso? O autor bíblico faz isso, entre outras coisas, mostrando algumas semelhanças, alguns paralelos entre a história de Abraão e a história de Isaac. É curioso notar que parece que Isaac, ele revive alguns episódios da vida de Abraão. E por que Isaac revive alguns episódios da vida de Abraão? E por que esse reviver desses episódios é narrado aqui em Gênesis? Por quê? Porque o autor bíblico, ele quer provar para o leitor, ele quer dizer para o leitor, vejam como realmente Isaac é o sucessor de Abraão. Observem como isso é verdade. E por que é tão importante isso? Porque é importante destacar que Isaac é o sucessor de Abraão? Porque Jacó receberá a bênção de Isaac. E é necessário provar que a bênção que Jacó recebeu de Isaac veio da fonte legítima, veio do real sucessor de Abraão. Por quê? Porque Jacó vai fundar a nação de Israel, de onde virá o Messias. Então é muito importante essa linha sucessória, e é muito importante provar a legitimidade de cada componente dessa linha sucessória. Jacó receberá a bênção de Isaac, e Isaac é realmente o sucessor de Abraão. Então, nós falamos sobre esses assuntos aqui. Hoje vamos iniciar o estudo dos versículos 7 a 11, mostrando essa semelhança, mostrando esse reviver de Isaac, de uma situação semelhante à que aconteceu com Abraão. Nós veremos aqui nos versículos 7 a 11. Mas antes de entrar nisso aqui, eu quero fazer alguns esclarecimentos, 2 esclarecimentos importantes antes de nós entrarmos nesses versículos 7 a 11. Quais são os esclarecimentos que eu quero dar aqui? O primeiro esclarecimento é um esclarecimento específico de um versículo que aparece aqui no capítulo 26. Eu quero explicá-lo especificamente para os irmãos e dar aos irmãos alguns elementos para compreendê-lo melhor. O segundo esclarecimento é um esclarecimento mais geral, mais relacionado com a salvação de que eu tenho falado aqui, que eu tenho enfatizado tanto aqui, ao dizer que essa história é a história da salvação. É a história da redenção, é a história da busca de Deus por salvar o homem. Mas antes, eu quero fazer o primeiro esclarecimento, e o primeiro esclarecimento está conectado com o versículo 5 de Gênesis 26. Vejam aí o versículo 5, na semana passada eu não entrei nesse assunto, eu quero fazer o esclarecimento agora, aqui para os irmãos. Vejam o que diz Gênesis 26, 5, diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que acontece aqui nesse texto? O que acontece aqui nesse versículo? O que acontece aqui nesse versículo é uma linguagem anacrônica. Existe uma linguagem anacrônica aqui. E existe uma razão para essa linguagem anacrônica. Em que sentido essa linguagem é anacrônica? Muito simples. Abraão não viveu na época pós-Moisés, ou nos dias de Moisés, ou no período posterior a Moisés,
para que ele guardasse os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis. Os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis, essas coisas todas, surgiram com Moisés, surgiram no pacto mosaico, surgiram na época da aliança do Sinai. Então, Abraão não conheceu, por exemplo, os 10 mandamentos. Abraão não conheceu, por exemplo, as prescrições ligadas aos limites conectados à alimentação que Deus havia colocado, proibindo alguns alimentos. Abraão não conheceu as determinações da lei civil de Israel. Abraão não conheceu essas coisas. Como então o autor bíblico escreve isso? Como então ele pode dizer: Abraão obedeceu, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis? Notem bem, essa linguagem é uma linguagem fortemente deuteronômica. Abraão não conheceu a lei de Moisés, e no entanto isso é dito aqui. Por que o autor bíblico usa essa linguagem? Porque ele usa uma linguagem deuteronômica. Se os irmãos olharem Deuteronômio 11, Deuteronômio 11:1, os irmãos verão que essa é a linguagem típica do texto de Deuteronômio, que está relacionado a um período muito distante, para frente dos dias de Abraão. Vejam Deuteronômio 11:1. Vejam como a linguagem de Gênesis 26:5 é uma linguagem deuteronômica, é uma linguagem anacrônica. Vejam o que diz, Deuteronômio 11:1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Aqui, ao dizer isso em Deuteronômio, nós não temos problemas, porque esses mandamentos, esses preceitos, esses juízos tinham sido revelados a Moisés. Mas quando nós olhamos essa linguagem em Gênesis 26, nós estranhamos e dizemos: como pode ser isso? Como pode o autor bíblico usar a linguagem deuteronômica, aplicando a linguagem deuteronômica do pacto do Sinai, do pacto com Moisés? Como ele pode usar essa linguagem aplicando ao tempo de Abraão, um tempo que Moisés sequer havia nascido, sequer tinha existido, muitos séculos antes, Como pode isso? Bem, se os irmãos observarem com atenção o ambiente, o ensino de Gênesis, os irmãos verão que Abraão obedeceu os mandamentos de Deus, sim. Ele obedeceu aos mandamentos de Deus, por exemplo, quando Deus ordenou que ele saísse da sua terra e da sua parentela. Foi uma ordem de Deus, foi uma determinação de Deus, e ele fez isso, ele saiu. Abraão obedeceu às ordens de Deus quando Deus ordenou que ele sacrificasse Isaque. Foi uma determinação divina presente em Gênesis 22:18. Gênesis 22:18 mostra essa obediência incondicional de Abraão, essa disposição imensa de Abraão em obedecer. Em Gênesis 22:18, quando ele se dispõe a oferecer o seu filho Isaque ali em sacrifício. E nós percebemos Abraão obedecendo os preceitos, os estatutos de Deus, quando no capítulo 17, antes do quase sacrifício de Isaque, quando no capítulo 17, no versículo 23 do capítulo 17, ele obedece às prescrições relacionadas à circuncisão. Deus exigiu, Deus determinou, Deus prescreveu a prática da circuncisão. E Abraão obedeceu isso. Tudo isso obedeceu Abraão. Então o autor bíblico quer se referir a essas coisas. Mas como ele se refere a essas coisas? Ele se refere a essas coisas usando a linguagem de Deuteronômio. Por quê? Por causa dos seus leitores originais. Os seus leitores originais eram pessoas, eram israelitas, que tinham acesso aos estatutos, a todos os estatutos de Moisés, os mandamentos de Moisés, os preceitos de Moisés, as leis de Moisés. E então o autor bíblico quis incentivar os seus leitores originais a obedecer também. Por isso ele usa a linguagem de Deuteronômio. Ele diz: olha, Abraão obedeceu.
vocês devem obedecer também. Os estatutos que existiam na época de Abraão, que Deus deu a Abraão, as leis que Deus deu a Abraão, as prescrições que Deus deu a Abraão, quanto a sair da sua terra, quanto a oferecer o seu filho, quanto a observar a circuncisão, tudo isso ele obedeceu. Vocês também têm mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Vocês devem imitar Abraão. Vocês devem obedecer como Abraão obedeceu. Esse é o objetivo da linguagem deuteronômica, anacrônica, presente no versículo 5. E alguém pode perguntar: pastor, por que você está dizendo isso? E daí? Que relevância isso tem para a gente? Que impacto isso causa sobre nós? Irmãos, eu quis esclarecer isso para vocês porque nós vivemos num universo teológico muito variado. E existe dentro desse universo teológico, existem linhas doutrinárias diversas, diferentes. Nem todas essas linhas são linhas ruins, nem todas são ruins. Nós não podemos, existe uma tendência hoje em dia de dizer que qualquer pessoa que discorda do meu modo de pensar é herege. Então, se eu vejo a ceia do Senhor de um jeito e o outro vê de outro jeito, eu discordo do outro, eu digo o outro é herege. Nós temos que usar com mais cautela esse termo herege, porque é um termo muito forte. O que pode acontecer é apenas uma discordância no modo de ver certos detalhes da Sagrada Escritura. Existe a heresia, é claro, mas a heresia deveria se aplicar, essa palavrinha heresia, deveria se aplicar a questões doutrinárias mais sérias, ligadas à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo, à doutrina da salvação, a questões mais complexas, mais sérias, mais essenciais quando nós observamos a sua relevância dentro do cristianismo. Mas as pessoas fazem isso. Não, discordou de mim é herege. Na verdade, nem todas as linhas doutrinárias divergentes podem ser acusadas assim, de heresia. E existe uma linha doutrinária, uma forma de interpretar a Bíblia, que é muito forte no meio conservador, não no meio pentecostal. No meio pentecostal eu não sei definir as linhas, me parece que não é tanto uma linha, me parece que no meio pentecostal é mais um novelo, não é uma linha, é um novelo embaralhado, é um caos, o que dá na telha vão dizendo e fazendo. Então eu não sei definir muito ao certo aí o que é esse meio, mas dentro do meio conservador, dentro do meio reformado, existe a predominância do que nós chamamos de aliancismo. O aliancismo é uma visão teológica, e é uma visão teológica ortodoxa, séria e conservadora. Nós não podemos dizer o aliancista é um herege, não podemos fazer isso. Não são. Os pastores aliancistas são homens de Deus, são homens piedosos, são homens que amam a verdade, que pregam a verdade, não há dúvida quanto a isso aí. Mas o que acontece? Esse modelo, o modelo aliancismo, ele tem o chamado aliancismo, ele tem entre outras coisas, entre outras marcas. Eu não sou aliancista, eu não concordo com os pressupostos aliancistas. Os pastores da nossa igreja, nenhum deles é aliancista. Eu estudei numa escola aliancista durante 4 anos. O pastor Isaac estuda numa escola aliancista ainda. Mas nós não somos aliancistas, nós não concordamos com os pressupostos aliancistas. São nossos irmãos, são nossos queridos, nossos colegas, mas nós não concordamos com os pressupostos aliancistas. Entre os pressupostos aliancistas, existe um que é interessante, é a ideia de que a lei de Moisés sempre existiu, sempre obrigando, ou orientando, ou realizando um papel orientador sobre o povo de Deus. Sempre. A lei de Moisés. É uma ideia que envolve a perenidade da lei. É uma lei perene, uma lei que existe e sempre existiu e sempre existirá. Esse é um dos pressupostos da teologia aliancista. A nossa concepção, a concepção que nós ensinamos aqui aos irmãos, e nós batemos nessa tecla e nos esforçamos para que isso entre na mente dos irmãos e os irmãos acolham esse ensino, é que a lei de Deus
pertenceu a um período específico dentro da história da salvação do homem. A lei foi dada no Sinai, ali é o início desse período, o período da lei, mas o período da lei passou e nós não estamos mais debaixo desse período. A salvação sempre foi pela fé, inclusive na época da lei, sempre foi pela fé, e a lei, ela cumpriu a sua função, ela cumpriu o seu papel, mas ela ficou para trás. Nós não estamos mais debaixo dela, ela não nos obriga mais em aspecto nenhum. Mas na concepção aliancista, isso é chamado, dentro do vocabulário aliancista, isso é chamado de antinomismo. E essa palavra antinomismo é um rótulo negativo, a meu ver. Antinomismo dá a ideia do quê? De que nós somos contra qualquer regra e qualquer norma. E não é isso que nós ensinamos. Que nós somos contra qualquer regra e qualquer norma das Escrituras. Nós não ensinamos isso. Nós não gostamos do rótulo antinomista. Parece coisa de... Esse negócio de colocar rótulo parece coisa de esquerdista. Esquerdista faz isso. Sempre que alguém discorda de um esquerdista, ele coloca um rótulo. Machista, fascista, racista, bolsonarista. Eu não sou nada disso. Eu nem gosto do Bolsonaro. Não, bolsonarista, bolsominion, fascista, racista, machista. É assim. Isso impede o diálogo. Isso impede que nós consigamos expressar melhor e pacificamente o que nós pensamos. E me parece que quando alguém coloca esse rótulo antinomista, isso põe sobre a pessoa, traz sobre a pessoa uma mancha, uma marca que impede que o diálogo prossiga de modo tranquilo. Você é contra a lei de Deus, você se levanta, você é antinomista. E nós acabamos por não ter a oportunidade de esclarecer o que nós pensamos. Nessa concepção aliancista, de que a lei sempre existiu e sempre existirá, e obriga os crentes ainda hoje de alguma forma, ela existindo ou de modo abertamente revelado, ou de maneira a cumprir um papel orientador, segundo a visão aliancista, a lei de Moisés existia já nos dias de Adão. Acredite se quiser. Já nos dias de Adão, existia a lei de Moisés. Eu fico pensando às vezes, de onde esses homens tiram essas coisas? De onde isso vem? Como eles conseguem criar isso? Mas isso é ensinado, isso é dito abertamente. Eu peguei aqui um trechinho aqui de um artigo da revista Fides Reformata. É um artigo escrito por um pastor que eu conheço pessoalmente, o pastor Mauro Meister. Ele é um homem de Deus, é um homem temente a Deus, eu conheci, e eu até já quis trazê-lo para pregar aqui na igreja uma vez, mas não deu certo. Mas vejam que ele escreve, esse pastor, o pastor Mauro, ele escreve o seguinte, eu acho que ele é até professor do Isaac, não sei. É professor do Isaac, é seu professor? Depois você mostra esse sermão para ele. Tá bom? Ele vai ficar com raiva de mim. Mas vejam que esse professor ele escreve, vejam o que ele diz o seguinte: a revelação da lei de Deus, isso na revista Fides Reformata, 4/2 de 1999, um artigo chamado Lei e Graça. Diz o seguinte: a revelação da lei de Deus, como expressão objetiva da sua vontade, encontra-se registrada nas Escrituras. Até aqui tudo bem. Esse registro que começou nos tempos de Moisés, esse registro que começou nos tempos de Moisés, fala-nos da lei que Deus deu a Adão. Onde está isso? Onde está isso nas Escrituras? De onde isso vem? Me parece que dentro do conceito aliancista, algumas coisas que os teólogos imaginam ser verdade se tornam dogmas. Isso é afirmado dogmaticamente aqui. Não existe um talvez inserido no texto. Notem, nós temos que ser cautelosos. Quando eu digo para os irmãos alguma coisa aqui, alguma conclusão hermenêutica da qual eu não estou seguro, os irmãos são testemunhas disso há anos. Eu digo aos irmãos, isso que eu vou dizer agora é algo que eu acho.
Eu acredito que seja assim com base nesses elementos, mas eu não tenho certeza absoluta disso, eu não tenho elementos conclusivos para afirmar isso categoricamente. Isso é normal na teologia, isso é normal no ensino, porque nós não temos o esclarecimento de todas as coisas. O pastor Pedro está aqui, ele é um teólogo, ensina teologia há séculos, nos seminários por aí afora. É um homem de uma formação teológica altíssima, doutor em Velho Testamento. E ele sabe dessas coisas. Ele sabe dessas questões inconclusivas. Às vezes até tivemos a oportunidade de conversar sobre assuntos assim inconclusivos. E isso é normal. Mas nós devemos, enquanto nós expomos essas coisas, mostrar isso. Dizer, olha, isso aqui é algo que eu tendo a crer, mas eu não posso afirmar isso categoricamente. Mas me parece, a impressão que eu tenho, que o Senhor me perdoe se eu estiver errado nisso, a impressão que eu tenho é que dentro do contexto da teologia aliancista, não existe talvez. O que é dito categoricamente. Adão recebeu a lei de Deus. Adão recebeu a lei de Moisés. Isso é dito categoricamente. E aí prossegue, a lei que Deus deu a Adão e também aos seus descendentes. Essa lei que foi dada a Adão e aos seus descendentes foi revelada ao longo do tempo. Então Adão recebeu, mas ela foi revelada depois aos descendentes de Adão ao longo do tempo. E alguém diz, pastor, de novo, ok pastor, e daí? E daí que esse versículo de Gênesis 26:5 é usado para defender isso. Estão vendo? Adão já tinha a lei de Moisés, como diz aqui o artigo do reverendo Mauro. Adão já tinha a lei de Moisés, e esse versículo 5 do capítulo 26 mostra que Abraão também tinha a lei de Moisés. Ou seja, a lei é perene, é universal e é aplicada e exigida e imposta a todo o povo de Deus de todas as épocas. E aí você diz de novo, pastor, tá bom, então se nós aceitarmos isso, que relevância isso tem? Qual o problema disso? Ok, qual é o problema disso para a nossa vida prática, para a nossa vida diária? Se as determinações dadas a Adão, as determinações dadas lá no Jardim do Éden, são leis, estatutos e normas que obrigam a humanidade, e os crentes em especial, e as determinações de Moisés são determinações que obrigam o povo de Deus de todas as épocas, então nós temos implicações práticas muito sérias. Por quê? Bem, em primeiro lugar, uma das normas que Deus deu a Adão era se multiplicar e encher a terra. Ok? Ou seja, você tem que ter muitos filhos. Muitos. Para você, se essa norma, se essa determinação, se esse preceito se aplica ao povo de Deus de todas as épocas, os casais que estão aqui não podem ter 2 ou 3 filhos, não. Pode comprar um micro-ônibus para obedecer à determinação. Compre um micro-ônibus e encha o micro-ônibus. É assim que vai ter que ser. E na realidade, os irmãos vão dizer, mas isso é uma grande utopia. Não. Existem igrejas aliancistas, crentes aliancistas nos Estados Unidos, que quando eles param o carro no estacionamento, Miranda sabe, né? Quando param o carro no estacionamento, não para de sair criança lá de dentro. Sai uma fila enorme, 10 crianças lá de dentro. Por que isso? Mas por que tanto? Por que tanta criança assim? Essa é uma implicação prática de uma doutrina como essa. O que Deus estabeleceu e deu a Adão, a norma que Deus deu a Adão é uma norma que obriga o povo de Deus de todas as épocas. Você tem que ter muitos e muitos e muitos e muitos filhos. Agora, notem bem, é fácil ser aliancista nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu consigo ser aliancista nesse aspecto, porque lá tem escolas gratuitas excelentes. Agora, ser aliancista nesse aspecto no Brasil, aí já é complicado. Já vou avisando os irmãos.
Ser aliancista no Brasil não é economicamente viável. Se alguém quer ser aliancista no Brasil, pense bem, porque vai sair caro para você se você quiser ser coerente. Você vai ter que encher a terra. Fala, pastor, e agora? Se você é aliancista, você tem que acolher isso e dizer, não, as determinações dadas a Adão são determinações válidas para todas as épocas. Irmãos, e isso não é verdade. Isso não é verdade. As determinações de Deus, elas tiveram validade. As normas de Deus não são normas perenes, como é dito dentro do aliancismo. Normas que surgiram lá em Adão, obrigando Adão já pela lei de Moisés lá no Éden, e que nunca vão acabar. Não, elas têm uma duração. O próprio Isaac não obedeceu o mandado de se multiplicar e ter muitos filhos. Não. Isaac teve quantos filhos? Quantos? 2, porque eram gêmeos, eu não teria um só. E Jacó? Ah, pastor, Jacó eu te peguei. Ele teve 12. Teve 12, mas quantas esposas? 4. 3 por cada esposa, ainda porque era briga. Uma queria competir com a outra, quem engravidava mais. Meu Deus, é um inferno isso aí. Ele não está pensando, vou cumprir a ordem de me multiplicar. Não era isso. Ele estava tentando apaziguar as mulheres em casa. 4 mulheres brigando, querendo ter filhos. Ele estava pensando, eu tenho que obedecer o que Deus falou para Adão. Não. Ele estava tentando manter a ordem dentro de casa. E por causa disso, então ele teve 12 filhos. E nós vemos isso em outros personagens da Bíblia. Quantos filhos o apóstolo Paulo teve? Nenhum. Nós olhamos e vemos na Bíblia que essa determinação, ela não existe. E ela não existe por uma razão muito simples. As normas de Deus, elas têm o seu período de vigência. É errada a noção aliancista de que as normas de Deus, elas não têm começo, nem meio, nem fim. É errado isso. Importante notar também. Se as normas de Deus, como os aliancistas tentam impingir em nossa mente, a partir do versículo 5, elas são normas perenes que nunca deixam de vigorar, então nós estamos sujeitos à lei da guarda de dias. Isso não passou. E então os aliancistas dizem o quê? Realmente não passou. Não. Nós temos que guardar o sábado cristão. Mas o que é o sábado cristão? Eles dizem, é o domingo. Você tem que guardar o domingo. Você tem que ser um adventista do 8º dia. É isso. Então, o aliancista vai ser um adventista do 8º dia, ou do 1º dia da semana, né? O adventista do 1º dia vai ter que obedecer essas determinações ligadas à lei. Mas quando nós lemos Romanos 14, nós aprendemos que um faz diferença entre dia e dia, e outro julga igual todos os dias. Não há por que essa distinção ser colocada aí, essa determinação antiga ser colocada como norma para os cristãos. Mas o aliancista diz, não, a lei é perene. A lei existe, a lei mosaica existe desde Adão, como disse aqui o reverendo. E ela perdura até hoje. Você tem que guardar o domingo. Você tem que fazer isso. E mais, notem bem, há uma outra determinação. Dada a Abraão, por exemplo, e dada, repetida a Moisés, a determinação da circuncisão. Se a lei é perene, essa determinação tem que ser observada. E aí nós dizemos, vocês vão cumprir essa determinação, esse preceito, a circuncisão? E o aliancista vai dizer, nós cumprimos a circuncisão. Como? Como vocês cumprem a circuncisão? E eles vão dizer, nós aplicamos o batismo infantil aos nossos filhos. O batismo infantil é a versão cristã da circuncisão. Mas como? Onde está isso nas Escrituras? De onde vocês tiraram essa relação, dizendo que o batismo infantil é uma forma cristã de circuncidar uma criança? De onde vocês tiraram isso? E nós não sabemos de onde isso vem. Mas notem, vejam as implicações práticas. Vejam, se nós formos aliancistas e quisermos ser coerentes, e eu digo isso com todo respeito aos irmãos aliancistas, são crentes em Cristo, mas se nós quisermos levar a teologia a sério e quisermos viver na prática aquilo em que nós cremos, e se nós formos aliancistas, nós teremos que, os casais da igreja, ter muitos filhos. Nicolas e Isabela casaram agora,
e estão aí discutindo quantos filhos vão ter. Menos de 5, nem pensar. Se o pastor Nicolas quiser ser um aliancista coerente. E os casais aqui que estão planejando ter um filho só, estão errados teologicamente. À luz da teologia aliancista, você tem que ter muitos filhos. Compre um ônibus, compre um micro-ônibus, enfim, se virem. Mas se quiserem levar a sua teologia a sério, vocês têm que encher a casa de filhos. Então, é um aspecto vivencial da teologia aliancista, que não pode ficar só no papel. Tem que ser vivida na prática. Teologia não é só algo cerebral, algo teórico, não. Isso tem que ser vivenciado na prática. Segunda coisa, se nós quisermos ser aliancistas, nós temos que guardar o domingo. Ninguém aqui pode trabalhar, fazer nada no domingo e mais. Não pode também pedir para que trabalhem para você no domingo. Aquele homem que abre o portão da sua garagem no seu condomínio para você passar no domingo, você não pode pedir para ele trabalhar para você. E pior, você também não pode abrir o portão. Vai ser complicado. Eu aconselho você a sair do condomínio no sábado e passar a noite na rua. Porque você vai ter que pedir pro guardinha lá do condomínio abrir o portão para você no domingo, e isso é errado, porque você tem que guardar o domingo e ninguém pode trabalhar para você no domingo. Você vai dizer, pastor, mas isso não existe. Existe, eu conheço aliancistas que não comem em restaurantes no domingo e não abastecem o carro no domingo. Sabiam disso? Conheço pastores aliancistas e eu os admiro por isso. Eles são coerentes com a sua teologia. Eles são coerentes com o que creem. Se eles creem nisso, eles estão colocando na prática. O que eles fazem? Eles não comem em restaurantes no domingo. E nem pedem que seja entregue comida no domingo para eles. Não pedem. Fazem a comida no sábado e no domingo só comem. E não fazem isso e também não abastecem o carro no domingo, porque envolveria colocar alguém para trabalhar para eles. Há um pastor no Nordeste, não vou mencionar o nome dele agora aqui, mas houve um problema. Ele foi pregar numa igreja e no domingo, e depois do culto quiseram levar a um restaurante. Ele disse, não vou. O pessoal disse, não vou. Mas pastor, e agora? As nossas mulheres, elas não vão para o fogão agora. Não, mas nem é para ir. Mas e o que vamos fazer então? Vamos ficar tudo sem comer? E ele, eu não sei, eu sei que eu não vou em restaurante nenhum. Hoje é o dia do Senhor, eu vou guardar o dia do Senhor. Eu não quero que ninguém trabalhe para mim hoje, e também eu não trabalho. Então trouxeram um marmitex, mentiram para ele. Mentiram para ele. Disseram, olha, essa comida é de ontem, né? Come aí, né? E come frio, porque não pode esquentar. Esse é um aliancista coerente. Esse é um aliancista coerente. Ele diz, inclusive, que não se pode nem ter relações com a esposa no domingo. É o dia do Senhor, é um dia só para você orar, ir à igreja, cantar hinos, é só isso e nada mais. Então, notem como a teologia ela começa a entrar na nossa vida. Não é só uma questão teórica, não é só uma questão de livros, não é só uma questão cerebral, não é só uma questão de discussões de teólogos, não é só uma questão de gabinete, não. Isso desce para a vida da igreja. Se eu fosse um pastor aliancista, no modo como eu levo as coisas a ferro e fogo, os irmãos estariam fritos. Primeiro, o departamento infantil ia ter o triplo de crianças. E os irmãos não iam ter sossego no domingo, porque ia ficar no pé de vocês. Outro fator importante, se eu fosse um aliancista, nós teríamos aqui na igreja o batismo infantil. Eles batizaram os bebês, porque isso seria uma forma de circuncidar e cumprir a lei mosaica numa forma cristianizada. É uma circuncisão com água, é meio estranho, não existe isso na Bíblia. Mas se eu for ser coerente, eu teria que ser assim. Notem então como uma teologia ela causa um impacto enorme sobre o dia a dia da gente, sobre o nosso modo de viver. Os irmãos não devem ver a teologia apenas como ideias que estão aí numa névoa inalcançável e que não atingem o nosso dia a dia. Elas atingem demais o nosso dia a dia. Imaginem número de filhos, o modo de viver no domingo, a administração do batismo, tudo isso são coisas extremamente práticas. E nós teremos que observar tudo isso rigorosamente, se quisermos levar a sério a ideia de que existe a perenidade da lei. Então,
Tomem cuidado com essas coisas, porque doutrinas que parecem simples, inocentes, elas têm implicações terríveis. Implicações que colocam fardos sobre nós, fardos inúteis, fardos desnecessários. Mexem com a nossa liberdade, tiram a liberdade do cristão, acabam colocando sobre os crentes um peso que não é necessário que o crente carregue, e afetam o nosso modo de viver. Então, por isso eu quis fazer esse esclarecimento acerca do versículo 5, porque eu sei como ele é usado. Ele é usado de modo inadvertido para afirmar a perenidade da lei e, consequentemente, justificar essas práticas todas. A grande verdade é que a lei de Moisés passou. Os aliancistas ouvem uma declaração como essa que eu acabei de fazer, e eles vão dizer assim para mim: Pastor Marcos, amém, passou mesmo. A lei de Moisés passou mesmo, mas ela passou no aspecto civil, as determinações ligadas ao funcionamento da nação de Israel, e ela passou no aspecto cerimonial, os sacrifícios, as abluções, ela passou nesse aspecto, mas ela não deixou de vigorar no aspecto moral. O lado moral da lei persiste desde Adão, passando por Abraão, e até hoje e para sempre. E nisso eu vou discordar também. O que, pastor? Pastor, você não acredita que nós estamos debaixo da lei moral? Nós não estamos debaixo da lei moral. Ah, pastor, agora, então o senhor é antinomista mesmo. Então o senhor é contra a lei de Deus mesmo. O senhor é então quer dizer que nós podemos matar, roubar, adulterar, podemos blasfemar, podemos ter imagem de escultura, podemos quebrar os 10 mandamentos. Então estamos livres dessa lei. O que nós ensinamos aqui na Bíblia, aqui na igreja, não é o antinomismo. O que nós ensinamos aqui na igreja é algo que eu vou inventar agora. Eu vou inventar agora o termo. O termo eu vou inventar agora. Bom, pelo menos eu nunca vi esse termo. Nós ensinamos aqui o intranomismo. O que é o intranomismo? O que é isso? Intranomismo. Não é o antinomismo. Não é isso. Também não é nenhuma visão que defende aí a sujeição da lei, mas sim o intranomismo. E o que é o intranomismo que eu inventei agora aí? Nós cremos que o crente tem a lei engendrada dentro do coração dele a partir do momento que ele crê. Quando ele crê em Cristo, a lei deixa de ser uma obrigação legal sobre ele, mas passa a ser uma norma escrita no seu coração. E ele passa a viver transformado que é agora, ele passa a viver a justiça que há na lei, não como alguém que obedece regras, mas como alguém que teve o coração transformado e tem agora a lei de Deus, a justiça da lei de Deus gravada em sua alma. É a lei intra, é o intranomismo. Nomos é lei, nomos é a palavra grega para lei. Nós cremos nisso. Quando alguém se converte, a nova aliança, um dos elementos da nova aliança é o engendrar, é o impingir, é o inserir a lei no coração dos crentes. E eles não roubam, eles não matam, eles não adulteram, eles não blasfemam, não fazem mais de escultura. Por quê? Não porque estão debaixo de uma norma externa, não porque estão debaixo de uma letra escrita, não. Eles não fazem isso porque essas normas todas, a justiça e a santidade delas, passou a fazer parte do seu coração, do seu caráter. Deus escreveu essas normas não em tábuas de pedra, mas Ele escreveu essas normas agora nas tábuas de carne dos corações. E essas pessoas então fazem isso não impulsionados por uma norma escrita na pedra. Elas fazem isso impulsionadas por uma norma escrita no coração. Elas fazem isso felizes, contentes. Essa obediência, essa justiça passa a fazer parte da natureza delas. Então nós cremos nisso, no intranomismo. O homem se converte, o Espírito Santo vem e escreve a norma e a justiça de Deus no coração desse convertido. E ele então passa a viver a justiça que há na lei, não como escravo, mas como alguém transformado.
Eu quero apontar para os irmãos, aqui um texto bíblico, observe bem, com atenção. Olha o horário. É difícil, né? Eu nem comecei a pregar. Pastor Pedro, aconteceu isso com você já alguma vez? Comigo acontece todo dia. Nem comecei a pregar ainda. Vou começar a pregar às 9 da noite ainda. Aguentem aí, vocês aguentam até às 9 da noite para começar o sermão? Aguenta. O André está animado, André, está chegando agora. Os irmãos que estão aqui há 25 anos já estão cansados já, né? Mas pode ir em frente, tá vendo? Siga o exemplo do André. O André está chegando agora e quer que eu fique até às 10 da noite aqui. Mas não vou ficar, não. Dando o horário, eu vou parar, porque eu não quero judiar dos irmãos. Mas eu quero que os irmãos observem alguns elementos aqui, para incentivá-los a vida de santidade, a vida de obediência, dentro de uma teologia saudável, de uma teologia realmente bíblica, livre de construções fictícias, artificiais. Nós não podemos ter uma teologia construída sobre pressupostos artificiais. Um pressuposto como esse. Esse registro que começou nos tempos de Moisés, fala-nos da lei que Deus deu a Adão. Queridos, essa é uma afirmação artificial. Isso não é verdade. Nós não podemos construir a nossa ética, o funcionamento da nossa igreja, o nosso modo de viver, numa afirmação como essa, que nasceu na tradição, talvez, aliancista do século XVII, ou na imaginação de quem escreveu, não sei. Bem provável que seja na tradição do século XVII, da igreja reformada do século XVII, bem provável que seja aí. Mas não podemos construir o nosso modo de viver nisso, porque isso não está nas Escrituras. Ainda que eu respeite profundamente os pastores dessa linha, e devo muito a eles, e são homens piedosos e sérios e santos, mas a meu ver estão errados nesse aspecto. Eu vou ler para vocês aqui 2 Coríntios 3, vejam 2 Coríntios 3, versículos 7 a 11, vejam aí o que diz o texto. É um texto muito importante esse aqui, para servir de fundamento para o que eu estou dizendo aqui para os irmãos, acerca do fim da lei, não só o fim da lei civil e cerimonial, mas o fim da lei moral. Observem, esse texto fala do fim da lei moral. Vejam com atenção. O ministério que trouxe morte foi gravado com letras em pedras. Notem bem, isso é lei civil, isso é lei cerimonial, ou isso é lei moral? O que foi gravado com letras em pedras? O quê? A lei civil? A lei cerimonial? O que foi gravado com letras em pedras foram os 10 mandamentos, é lei moral. Todos sabem disso, as crianças sabem disso. O que foi gravado com letras em pedras foi a lei moral, os 10 mandamentos. E vejam, isso é chamado de ministério da morte. O ministério da morte. O ministério, aqui na NVI, o ministério que trouxe a morte, foi gravado com letras em pedras. E vejam a sequência. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí ele faz uma comparação agora com esse ministério da lei moral de Moisés com o evangelho. Não será o ministério do Espírito, que é o evangelho, ainda muito mais glorioso? Vejam o verbo. Se era glorioso, ano passado, existiu, ficou para trás. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, o ministério das letras em pedras, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, passado, agora não tem glória. Queridos, isso é claro como o dia. O que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável do Evangelho. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória,
quanto maior será a glória do que permanece. Então há uma distinção aqui entre evangelho e lei moral, dizendo, olha, os 10 mandamentos tiveram sua glória, mas isso se desvaneceu e se apagou. Nós agora vivemos o evangelho. E eu disse aos irmãos que nesse evangelho não existe antinomia. Nesse evangelho existe intranomia. A lei gravada no coração das pessoas. E qual é a base que eu encontro para afirmar algo assim? Muito simples. Vejam o que diz Romanos 7. Abram em Romanos 7. E vejam o que dizem os versículos 4 a 6. Tudo isso por causa do versículo 5 de Gênesis 26, hein? Olha só, um versículo mal interpretado dá esse trabalho danado para o pastor. Vejam aí, Romanos 7, de 4 a 6. Vejam o que diz, vejam aqui o intranomismo. Ele vai aparecer um pouquinho aqui e depois no capítulo 8, que eu vou ler para vocês também. Vejam Romanos 7, de 4 a 6. Assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Olha aí o fim do nosso compromisso com a lei. Nós somos viúvos. Nós somos viúvos da lei. A comparação aqui do Romanos 7 é com casamento. A parte que sobrevive está livre do compromisso conjugal. A lei morreu para nós, nós morremos para a lei. Há uma relação de viuvez entre nós e a lei. Não temos mais compromisso com a lei. Prossigam. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Nós somos viúvos recasados. Ficamos viúvos da lei e casamos com outro. Com quem? Com o Evangelho, com Cristo. Pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Mais uma sequência. Nós ficamos viúvos da lei, casamos com outro e tivemos filhos. Que filhos são esses? São filhos, são frutos de justiça. Esse casamento, esse novo casamento com Cristo, produz frutos, produz filhos. E esses filhos são o quê? São atos de justiça, procedentes desse casamento. Se não fosse esse casamento, não haveria esses filhos, não haveria esses frutos de justiça. Então notem, nós obedecemos à justiça que há na lei por causa desse novo casamento. Ficamos viúvos, recasamos e temos filhos. Esses filhos são os atos de justiça. O texto prossegue. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, e aqui claramente a lei moral, é a lei moral que desperta as paixões pecaminosas. É a lei que diz, não cobiçarás, que desperta o desejo de cobiçar. Aqui está falando da lei moral. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Quando o casamento era com a lei, nascia filhos? De acordo com esse texto? Olhem só, observem. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Quando estávamos casados com a lei moral, nós gerávamos filhos? Sim ou não? Sim. Filhos bonitos ou feios? Horríveis. Filhos horríveis. Monstrinhos. Monstrinhos. Aqueles molequinhos. Que isso? São os filhos do seu casamento com a lei. A lei, esse seu cônjuge, desperta isso. Desperta desejos malignos. Graças a Deus vocês ficaram viúvos, casaram com outro, com Jesus, e agora produzem filhos bonitos. Graças a Deus por esse recasamento. Graças a Deus por esses filhos de justiça. Porque os filhos anteriores, meu Senhor, Deus nos livre deles. Crianças terríveis. Vejam na sequência. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, livres desse casamento. E vejam, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Olha só, para que vivamos agora impulsionados por quem?
pelo Espírito que habita em nós, e não segundo a velha forma da lei escrita, ou seja, não segundo a caducidade da letra. Nós agora então, nós produzimos o fruto bonito e os filhos bonitos da justiça, não com base na norma escrita, diz aqui o texto, na caducidade da letra, que envelheceu e ficou para trás. Nós servimos com base no impulso do Espírito Santo que atua em nós. Queridos, isso é claro nesse texto como o dia. Eu não precisei dar grandes mergulhos exegéticos, hermenêuticos para explicar isso para vocês. Eu usei uma ilustração simples, que é a ilustração que o apóstolo Paulo usa, para que entendamos isso. O Espírito Santo engendrou em nós a capacidade de produzirmos frutos de justiça, cumprindo a justiça que há na lei. Do contrário, nós só produziríamos os filhos feios do pecado e da injustiça. Não estamos debaixo da lei. O que acontece agora então? Não estamos debaixo da lei, mas a lei foi embutida no nosso coração, para que vivamos em santidade. Essa é a nova aliança. Esse é um dos efeitos da nova aliança. Vejam capítulo 8, versículos 3 e 4. Muito importante isso. Isso é a base do viver cristão em retidão. Isso é o beabá da vida santa livre da norma. É triste ver como coisas tão elementares não são ensinadas. Vejam Romanos 8, 3 e 4. Porque aquilo que a lei moral aqui, ele está pensando e veremos isso com facilidade. Aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, o que a lei foi incapaz de fazer porque estava enfraquecida pela carne, pela natureza humana? Ela foi incapaz de produzir santidade. Porque a lei é má? Não, ela não é má. Mas ela foi incapaz de produzir santidade em nós, porque a nossa natureza carnal a enfraqueceu. Ela perdeu a sua força quando entrou em contato com a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa enfraqueceu a lei. Ela acabou fazendo o contrário, acabou despertando em nós o desejo do pecado. Então Paulo prossegue: aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne dele, na carne do Filho dele. E vejam, olhem o final do versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. E vejam, como isso? Ele mandou o seu Filho, a lei não foi capaz de produzir santidade em nós, ele mandou o seu Filho para que morresse por nós, a fim de quê? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito que habita em nós, ele engendra em nós as justas exigências da lei, e nós então servimos não de acordo com a caducidade da letra, mas em novidade de vida. É o intranomismo. O autor de Hebreus, que temos estudado já há vários meses, fala sobre isso. Ele fala sobre a nova aliança, mencionada por Jeremias, no capítulo 30. Ele menciona a nova aliança, em que Deus escreve a justiça que há na lei no coração dos crentes. Você olha para isso, e você percebe então que não existe antinomia nenhuma. Pelo contrário, o que existe é a elevação da lei como algo maravilhoso, justo e santo, que é engendrado no coração do crente. Não há nada de antinomia, não há nada aqui contra, se insurgindo contra a lei, pelo contrário, existe até a valorização dela como preceito de justiça engendrado em nós. Nós vemos isso, e isso não deve gerar conflitos teológicos entre aí os teólogos que existem aí no meio conservador, no meio reformado, e eu estou no meio deles aí, ainda que muitos não me queiram lá dentro. Isso, em vez de gerar esses conflitos, isso
deve gerar em nós um louvor sincero no Senhor. Eu seria incapaz de obedecer os mandamentos. Quem sou eu? Olha, veja o principal dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu já comecei caindo. Eu subi no ringue, já levei o primeiro soco. Eu entrei no ringue com o Mike Tyson, usando uma ilustração que eu usei hoje cedo aqui, e já levei o primeiro soco. Eu vou lutar contra a pecaminosidade que há em mim, com as minhas forças, tentando cumprir a lei. Primeira ordem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Pronto. É o primeiro soco do Mike Tyson legal na minha testa, no meu queixo. Aí eu tento me recompor e falo: vamos ver qual é o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti. Eu nem termino de ler. Já veio outro soco. É nocaute no segundo. É nocaute em alguns segundos de luta. E eu descubro então: eu não posso. Eu sou incapaz. Essa lei só me joga no chão. Eu não consigo obedecer. Não cobiçarás. Meu Deus. Eu sou fraco. Ajuda-me. Então o Evangelho vem em meu socorro. E ele produz essa viuvez santa. Ele me desvincula dessas coisas. E eu me caso com outro, com Jesus. E nesse casamento, então, existe a produção de frutos, de filhos de justiça. Procedentes do quê? Não da obediência da norma escrita na pedra, mas a obediência que procede de um coração que foi gravado de modo maravilhoso, indelével, lindo, pelo dedo de Deus no coração do homem salvo. E então agora, tendo um coração novo, eu vou viver uma vida diferente, em que vai aflorar o meu amor por Deus, o meu amor pelo meu irmão, o meu respeito pelas pessoas, pelos bens das pessoas e tudo mais. Eu me lembro no exame de ordenação do pastor Robson. Foi um exame longo, durou várias horas. E eu, num dado momento, eu era um dos examinadores. Num dado momento eu disse para o pastor Robson: pastor Robson, você ama a Deus? Nós fizemos algumas perguntas sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus. Era uma pergunta técnica, era uma pergunta que exigia informações técnicas, conhecimento teológico dos livros, um conhecimento livresco. E ele respondeu corretamente, falando sobre quem era Deus e os seus atributos. Mas nessa altura do nosso exame, eu perguntei a ele: e você ama a Deus? Quando eu disse isso, quando eu perguntei isso para ele: você ama a Deus? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele disse assim para nós: pastor, eu amo a Deus de todo o meu coração. O que é isso? Não esqueça esse pedaço do exame, viu, Robson? Acho que ninguém esquece, né? O que é isso? É resultado da sujeição à norma escrita em tábuas de pedra? Não. Longe disso. É resultado da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, escrevendo a sua lei no coração do convertido. Aí essa pessoa ama a Deus de todo o seu coração, e faz isso levemente, alegremente, com esse mesmo coração gravado, cheio de leveza e de alegria. Isso é a vida cristã. Esse é o Evangelho em seus desdobramentos. E, terminando o sermão que eu sequer comecei, eu quero destacar o seguinte a vocês aqui. Você que está aqui hoje, né? É importante a pergunta que eu vou fazer agora. O Espírito Santo já gravou a sua justiça no seu coração pela fé em Jesus? Você já é um crente? Você já é um crente? Você já recebeu a justificação pela fé em Cristo? E tendo crido em Cristo, já recebeu esse conjunto de elementos gravados aí em sua alma, em seu coração, que o capacitam a viver em santidade?
Você já recebeu essa dose de santidade, essa injeção de santidade que muda o coração e faz de você uma nova criatura? Você já recebeu isso? Isso é algo lindo, algo maravilhoso, algo transformador. É por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram. É uma nova pessoa, é outra pessoa. Nós falamos tanto sobre isso hoje na classe de novos membros. O crente é uma nova pessoa, uma nova criatura. Você já experimentou isso? Você já experimentou essa santa viuvez, seguida desse santo matrimônio com Jesus, seguida por essa santa produção de justiça? Você já experimentou isso? Se não, é necessário que você conheça o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que faz pela fé em Cristo com que a santa lei de Deus, com que a sua santa justiça seja gravada indelevelmente na sua alma, de tal maneira que você possa dizer: eu amo a Deus de todo o meu coração. Ele mudou a minha vida, Ele transformou meu modo de ver, meu modo de andar, meu modo de viver. Ele transformou meu modo de enxergar as coisas. Eu sou outra pessoa. O Evangelho me transformou. Eu fiquei viúvo das normas impostas aí pela antiga aliança. Eu fiquei viúvo disso. Eu me casei com o Senhor, sou a esposa do Senhor. E desse casamento procede essa justiça linda, santa, notável, constante, crescente, perene, que é resultado do seu Espírito que habita em mim. Ele escreveu a sua lei no meu coração, e eu vivo em justiça, movido por esse coração novo que Ele me deu. Você é um crente? Você tem isso? Se você não tem isso, hoje é dia de você se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. Por minhas próprias forças eu não posso ser santo, por minhas próprias forças eu não posso ser justo. Tem misericórdia de mim, concede-me o seu Espírito e essa atuação extraordinária dele no meu coração, para que eu viva em santidade de vida, desfrutando da salvação que o Senhor dá desde já. Na semana que vem eu vou fazer o segundo esclarecimento antes de entrar no sermão, e eu espero ser mais breve, ser mais rápido, e então aí mas hoje não teve sermão hoje, viu? Se alguém perguntar, hoje o pastor não pregou, tá? Não teve sermão hoje. Os irmãos estão de folga hoje. Eu vou ter que tirar o atraso nos próximos cultos, tá bom? Porque hoje não teve sermão, teve só o primeiro esclarecimento de um versículo de Gênesis 26. O que teve foi isso. Semana que vem eu faço o segundo esclarecimento que eu quero fazer, que é mais geral, tá? E aí depois entramos no sermão mesmo. Muito bem, vamos orar e depois da oração estaremos despedidos. Santo Deus, que verdades maravilhosas. Santo Deus, que coisas fantásticas. Santo Deus, que evangelho rico. O que seria de nós se nós não tivéssemos acesso à sua santa palavra? Teríamos pensamentos tão vazios, ideias tão tolas, invenções tão sem fundamento. Mas nós temos a sua palavra que nos guia, que nos dirige, que nos mostra a direção. Muito obrigado por ela, muito obrigado pela riqueza da sua palavra. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, nós que somos crentes, que o Senhor nos ajude a vivenciar de modo mais intenso, essa experiência maravilhosa de termos a lei gravada em nós, de termos a justiça que há na lei infundida em nós. Ajuda-nos a vivenciar isso, a desfrutar disso. Dá-nos, ó Deus, um zelo cada vez mais intenso, um amor cada vez mais intenso pelo Senhor, para que esses frutos de justiça aflorem em maior abundância. E aqueles que estão aqui, que não conhecem essas coisas, que não têm essas coisas, que são mortos, que são cadáveres, ó Deus, são cadáveres ambulantes, são pessoas com o coração sepultado dentro delas, que não têm rios de água viva fluindo do seu interior, são secos por dentro, são desertos por dentro. Que o Senhor tenha misericórdia deles, para que eles conheçam a salvação que há pela fé em Cristo, e conhecendo essa salvação, creiam em Jesus Cristo, recebam um coração novo, em que o seu Espírito atue, engendrando, impingindo nesses corações a sua lei, a sua santa justiça, e possam a viver como vasos de justiça para o seu inteiro agrado.
concede essas bênçãos a essas pessoas que porventura estão me ouvindo e que não conhecem a salvação que é em Cristo. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.